É madrugada e eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Paz e luz para você, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre pendências espirituais. A seriedade que é isso. Meu pai me deu mais uma lição de vida e vida com Deus, porque a vida com Deus é a parte da nossa vida mais importante que nós temos. Nosso relacionamento com Deus é o relacionamento mais importante que nós temos na vida. E a nossa vida espiritual define todas as outras áreas da nossa vida. E meu pai me deu, essa semana agora, domingo, mais uma baita lição de vida com Deus. E deu para a igreja toda. Quando ele correu para ainda este ano de 2024 voltar à Bahia para não virar o ano com pendência espiritual. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Em agosto, estava marcada a agenda para o meu pai, o apóstolo, ir ministrar lá em Salvador, Bahia, na nossa igreja 7. Ele foi para a Bahia, só que ele estava passando mal, uma gripe muito, muito forte. E ainda assim pegou o avião e foi. Quando chegou lá, a gripe piorou muito. E ele esperou chegar assim, ao extremo de não suportar os sintomas para poder aceitar ser levado pela sua esposa, a Bispa Bárbara, até o hospital. Quando ele chegou no hospital, ele foi direto para a UTI, com pneumonia nos 2 pulmões. Olha para você ver a gravidade da doença que ele estava e o quanto ele tolerou o extremo de não suportar para aceitar ir ao hospital, né? E aí teve toda uma semana inteira de internação, UTI, CTI, ficou muito perto da morte, ficou sedado muitos dias, remédios fortíssimos, muito antibiótico-terapia. E venceu essa doença que assustou muito a gente, tanto a nossa família quanto toda a igreja, nesse mês de agosto, que foi bem pesado para nós. Só que o ano está acabando e ele não conseguiu ir no compromisso dele em agosto lá na igreja na Bahia. Os irmãos reuniram, celebraram a ceia, fizeram tudo mesmo com ele internado. A igreja segue, a igreja não depende dele. Aí os irmãos entenderam que ele estava hospitalizado e tal. E amém, todo mundo orou por ele, abençoou e tal. E a obra seguiu. Mas dentro dele tinha essa lembrança. Eu tenho uma dívida com os irmãos da Bahia. Eu tenho uma dívida com a igreja da Bahia. E na hora que ele foi organizar a vida dele para virar o ano com tudo certo para seguir em frente, ele observou essas 2 pendências espirituais que ele tinha. Na Bahia, por causa desse episódio da saúde. E nessa mesma semana que ele foi internado na Bahia, ele tinha agenda em Vitória do Espírito Santo. O que também ele não conseguiu cumprir, porque ele estava na UTI. Então, Vitória do Espírito Santo também, na igreja lá. E aí ele, numa reunião ministerial, falou com os pastores: olha, eu vou estar na Bahia ainda esse ano, né, dia 1º de dezembro, e vou estar em Vitória do Espírito Santo ainda esse ano, celebrando a Santa Ceia, porque eu não vou virar o ano com pendências espirituais. Eu não quero isso para minha vida, porque isso é peso espiritual na minha vida. E ele lá vai, já cumpriu a pendência dele lá, já quitou essa dívida espiritual na Bahia e agora vai para Vitória fazer o mesmo lá. Enfim, olha só como isso é sério, né? Meu pai não tem medo de nada, só de Deus. E eu aprendi isso com ele. Quem teme a Deus não teme mais nada na vida. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem inimigo páreo para Deus, né? Mas se você não tem temor de Deus, você teme
todas as outras coisas. Porque você não tem sabedoria para viver a sua vida. Então você se coloca em condição vulnerável a todo tipo de problema, inimigo, obstáculo na vida. E o que eu estou observando? Os irmãos, a exemplo de fé do meu pai, o nosso apóstolo, dando aquele check-up, né, na vida espiritual, para ver o seguinte: eu tenho alguma dívida espiritual com Deus? 2024, eu tenho alguma pendência? Algum voto que eu fiz e não cumpri? Alguma promessa que eu fiz a Deus e não cumpri? Algo que eu me comprometi a fazer no santuário e não cumpri? E os irmãos correndo atrás para reparar esse furo, né? Essa falta de cumprir com esse compromisso que fez diante de Deus. A palavra de Deus diz que a gente não é obrigado a fazer um voto a Deus. Mas se a gente faz, a gente precisa cumprir. Porque qualquer que seja o voto que você fez a Deus, que você quebrar, se você faz um voto a Deus e cumpre, ele provoca bênção na sua vida. Se você faz um voto a Deus e não cumpre, vira maldição na sua vida. Então, preste muita atenção. Dá uma conferida aí na sua vida. Dá aquela organizada na sua vida espiritual, para que você não entre o ano de 2025 com pendência espiritual e isso pese a sua vida no ano que vem. Então, assim, achei tão bonitinho, né, que teve uma irmã que ela tá com um carnê do patrocinador, que ela pegou no mês 7 desse ano, lá na escada de Jacó. E lá vem, bonitinho. Foi no Monte Manaim, com a oferta do terceiro carnê, recebeu a trombeta dela, lá vai, bonitinho, né, cumprindo. E aí, quando ela viu o apóstolo cumprindo essa pendência espiritual, ela correu pro pastor dela. O pastor dela veio me perguntar, né, me pedir orientação do que orientar a irmã. Mas ele já tinha orientado certinho, eu só confirmei para ele que a orientação dele estava certa. Porque a irmã falou assim: ainda faltam 8 meses para me fechar o carnê. Eu não quero virar o ano com nenhuma dívida espiritual. E aí o pastor corretamente orientou a irmã o seguinte: não, irmã, o carnê é um voto que a senhora fez de uma oferta pequena todo mês. Então agora a senhora vai dar a sua oferta pequena no mês de dezembro, agora é só janeiro. Não tem que correr e pagar tudo adiantado. Precisa disso. A senhora está em dias com Deus. Ela falou: graças a Deus, porque meu dízimo está em dias, meus envelopes também, minhas ofertas, minha oração, meu jejum, minha santa ceia, minhas correntes, tudo em dia. Só o carnê que me preocupou. Mas ela estava fazendo certinho. Então, você vê, né? A preocupação de estar bem com Deus gera saúde, gera vida, gera força, gera alegria, gera paz, gera todas as bênçãos na vida da gente. Então é muito importante isso, sabe? Não vire o ano de 2024 para 2025 com pendência espiritual. Põe sua vida com Deus em dia, priorize o que é prioridade. Vida com Deus é prioridade, tá bom? Em nome de Jesus, pense nisso, que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Vamos à oração dessa madrugada. Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, eu levanto a minha mão direita para os céus e te agradeço por mais um dia que o Senhor fez e nos dá a dádiva de viver e desfrutar pela fé. Eu abençoo cada um dos meus amados irmãos que se reúnem comigo nessa madrugada em espírito para orar, te buscar de todo o coração e receber de ti, Senhor, o renovo que a tua palavra nos promete a cada madrugada, as misericórdias do Senhor que se renovam sobre a nossa vida, e esta é a causa de não sermos consumidos. Obrigada, Senhor, por ser tão misericordioso, generoso,
amoroso, cuidadoso para com cada um de nós, seus filhos fiéis, que te amam, que te temem, que te servem de todo o coração. Eu tomo posse de um dia vitorioso em nossas vidas neste momento. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Deus vai mudar a sua sorte, como mudou a sorte de Israel. Não aceite nenhum sofrimento. Você nasceu para vencer. Havia uma forca preparada contra o povo de Israel, e essa forca foi usada contra o inimigo. Em Deus faremos proezas, e Ele pisará os nossos inimigos. Foi assim em Ebenezer, foi assim com Ezequias, foi assim com Esther, será assim com você. Guerreiro do céu, o anjo justiceiro enviado por Deus, o arcanjo Miguel, guerreiro do céu, o anjo justiceiro enviado por Deus, o arcanjo Miguel, guerreiro do céu, o anjo justiceiro enviado por Deus, o arcanjo Miguel, guerreiro do céu, o anjo justiceiro enviado por Deus, o arcanjo Miguel, guerreiro do céu, o anjo justiceiro enviado por Deus, o arcanjo Miguel, guerreiro do céu, o anjo justiceiro enviado por Deus. Faltam poucos dias para o desfecho da grande batalha. O exército de El Shaddai, comandado pelo arcanjo Miguel, se prepara para a ação do dia 13 de Adar, o dia que Deus mudou a sorte do seu povo.
o dia em que a forca que havia sido preparada para Esther e sua família foi usada para os seus inimigos. Mudança de sorte na sua vida. Dia 13 de dezembro, o dia do Purim, o dia do Arcanjo Miguel.